Queridos, ao iniciarmos o culto desta manhã, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Salmo 138. E este salmo fala sobre as graças a Deus por sua fidelidade. E nós podemos reconhecer nesta manhã, no início desse dia, por tudo aquilo que nós passamos nessa semana, a presença da fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Diz assim o Salmo 138: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Quanto a mim, me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela semana que nós passamos e pedindo a sua direção para este dia, especialmente para o culto desta manhã e nas programações do dia. Oremos. Querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor as bênçãos que nós temos recebido do Senhor durante esta semana, o teu cuidado, a tua proteção, a tua presença, a tua ajuda em cada momento da nossa vida, Senhor. O Senhor tem nos livrado do mal. Nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos neste momento reunidos, ainda que separados em nossos lares, mas unidos como igreja, como família, juntos, louvando e adorando ao Senhor. Obrigado por esta rica oportunidade e que o Senhor fale conosco durante todo este dia, que a Tua palavra, Senhor, seja relevante em nossas vidas, que nós tenhamos um coração humilde para ouvir a Tua palavra, para acatar a Tua palavra e para obedecer os ensinos que o Senhor tem colocado para nós nesse dia, Senhor. Ó Deus querido, receba os nossos louvores como aroma suave na Tua presença e o Senhor possa se agradar de nós e do nosso culto e da nossa adoração, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade liberta meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar,
esperança sem fim ausente. Teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho me levar, dizer que te amo, me levar, dizer que preciso, me levar, dizer que sou grato, me levar, dizer que és formoso, me levar, dizer que te amo, me levar, dizer que preciso, me levar, dizer que sou grato, me levar, dizer que és formoso, me levar, dizer que te amo, me levar, dizer que preciso, me levar, dizer que sou grato, me levar, dizer que és formoso. Irmãos, neste momento nós vamos separar alguns minutos para intercedermos em favor de alguns missionários. Nós recebemos por e-mail e por WhatsApp algumas informações de missionários. Eu vou compartilhar sobre 2 missionários. Primeiro sobre Gabriel Orozco, que é um missionário que trabalha lá nas Ilhas Margarita, na Venezuela. Fundação UDCA, que trabalha com esportes, treinando jovens através do futebol e levando o evangelho para eles. E nesses dias eles estão atendendo semanalmente centenas de crianças que, por conta de serem vítimas de uma ditadura cruel de Nicolás Maduro, estão passando por um momento de grande aflição. Então ele pede para que nós continuemos orando por ele, pelas crianças, pelo trabalho e pelas necessidades recorrentes a esta ajuda que ele tem mantido para essas crianças. O outro missionário que nós queremos compartilhar é o missionário Fábio Volpe. A Joyana, que é sua esposa, seus 3 filhos, Cristina, Hannah e Daniel. E tivemos a informação que ela está grávida de alguns meses de um novo bebê. Então ela pede oração pela sua gestação. Neste momento eles estão trabalhando lá no Rio Grande do Sul, mantendo uma congregação de aproximadamente 10 pessoas. Por causa da Covid-19, estão mantendo cultos online também e procurando dar atendimento através da mídia social aos seus congregados. A Joyana, esposa do missionário, tem produzido material para as crianças e aproveitando para ensinar sobre a Páscoa. E eles pedem oração para que eles tenham sabedoria para continuar o seu ministério na divulgação do Evangelho. E também pede oração pelo Jorge e pela Marcela. É um casal que eles estão mantendo contato, que estão interessados com o Evangelho e que ainda não conheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Ele pede pela salvação deste casal. Então vamos curvar as nossas cabeças e vamos interceder por esses 2 missionários. Pai querido, mais uma vez, nós agradecemos pela vida desses servos do Senhor que, tendo ouvido o teu chamado, atenderam a este chamado obedecendo a tua palavra. Nós pedimos que tu abençoes, ó Deus, o missionário Gabriel Orozco, que está lá na Venezuela, supre as necessidades desse teu servo, ó Deus, que são enormes, que ele consiga, através das ofertas das igrejas, dos irmãos, recursos suficientes para ajudar neste momento de grande aflição que aquele povo está enfrentando por causa desta ditadura cruel, ó Deus. Pai querido, que muitos jovens realmente venham entregar a vida a Cristo e dedicarem-se totalmente ao Senhor. Abençoa o seu servo, a sua esposa, seus filhos e todas as pessoas que estão sendo alcançadas com o Evangelho através do seu trabalho lá na Venezuela. Também, Pai, oramos neste momento que tu abençoes o missionário Fábio Volpe, a sua esposa Ana, Senhor. Também oramos pelo bebê que está sendo gerado no seu ventre,
que o Senhor abençoe esta gestação e que possa nascer uma criança forte e saudável para a Tua glória. Dê a ele sabedoria para continuar mantendo seu trabalho ali no Rio Grande do Sul, e ele pede oração especialmente por este casal, Jorge e Marcela, que o Espírito Santo do Senhor abra os seus corações, dê a eles entendimento, conceda a eles, ó Deus, o novo nascimento, que eles se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo e dediquem as suas vidas ao Senhor. Que na próxima carta nós podemos ter a notícia de que eles já entregaram a vida a Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe a família do Fábio, suas crianças e os seus filhos, ó Deus, que eles também cresçam servindo e honrando o Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade de interceder em favor deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. No hay nadie como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay nadie como tú. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Eu procederei à leitura dos versículos 26 até o versículo 31 para a nossa reflexão desta manhã. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar mais uma vez pedindo que Deus ilumine a nossa mente para a reflexão deste momento. Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra e nós precisamos, ó Deus, do agir do Teu Espírito Santo quando estaremos explicando aquilo que o texto está nos dizendo, Pai. Ó Senhor amado, abre a nossa mente, dá-nos clareza para que possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida e possamos assim também praticar e honrar o Senhor em obediência à Tua Palavra. Muito obrigado, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, irmãos, o autor desta carta ofereceu toda a instrução necessária para aqueles crentes terem pleno conhecimento da verdade. Esta carta, como já foi dito várias vezes, foi dirigida a judeus convertidos que estavam retrocedendo da sua fé por causa de terríveis perseguições, e o objetivo do autor de Hebreus foi de mostrar a supremacia e a superioridade de Cristo sobre tudo o que concerne ao judaísmo. E o autor de Hebreus então fala que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à família de Arão, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Enfim, o autor enfatizou claramente sobre a pessoa e sobre a obra que Cristo realizou na cruz em favor de todos os pecadores. Então, a obra expiatória de Cristo e a sua superioridade sobre tudo foi determinante aqui
neste estudo de Hebreus, que foi dirigido a esses judeus convertidos. Agora, eles, diante de toda a luz que eles receberam acerca do conhecimento da verdade em Cristo Jesus, como o Cordeiro Imaculado que foi sacrificado no lugar do pecador, como sumo sacerdote da nova aliança, e o autor apresentando a superioridade desta nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, agora eles tinham que tomar uma séria decisão frente a estas revelações. Eles não podiam mais ficar indiferentes. Se eles retrocedessem para o judaísmo, eles agora seriam responsáveis pelo conhecimento que eles receberam através desta carta a eles dirigida. Aceitar e receber a verdade ou rejeitá-las. O pecado consistia em voltar ao judaísmo e rejeitar a obra de Cristo em seu favor. E se porventura eles retrocedessem da sua fé, eles iriam sofrer sérias consequências desta atitude. Vejam aqui no versículo 26, ele diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo: olha, o judaísmo já passou, faz parte da velha aliança, a lei foi cumprida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles sacrifícios que foram realizados através do sacrifício de animais e do sangue de animais, tudo isso ficou para trás. Jesus ofereceu o único sacrifício aceitável a Deus dali para frente. Foi um sacrifício perfeito, foi um sacrifício eterno. Por isso ele deixa bem claro: então, se vocês rejeitarem a obra, a pessoa de Cristo, não resta mais sacrifício pelo pecado, não há mais o que fazer. Deus já fez tudo o que poderia se fazer para a salvação do pecador. Ele ofereceu o seu próprio e único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. E se eles rejeitarem ou rejeitassem a Cristo, eles estariam rejeitando a única oferta plausível para a salvação de suas almas. Eles estariam sim debaixo da ira de Deus e permaneceriam debaixo da ira de Deus. A palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, nós encontramos estas palavras que trazem para nós elucidação desta verdade. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então eles estavam detendo a verdade, rejeitando o Evangelho, eles estariam detendo a verdade pela injustiça. Em Romanos capítulo 3, dos versículos de 9 até o versículo 12, diz também estas palavras: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E Paulo aqui, se dirigindo aos romanos, ele está agora se dirigindo aos judeus. Ele diz assim: temos nós qualquer vantagem como judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então vejo que o apóstolo Paulo incluiu aqui todas as pessoas, tanto judeus como gentios, que rejeitam o Evangelho de Cristo, estão debaixo do pecado, estão
sujeito à condenação eterna. Então essa primeira verdade que se destaca aqui, não somente para eles, mas para nós também. As obras não salvam, frequentar igreja não salva, entregar o dízimo não salva, fazer caridade não salva. Todas estas coisas são boas e se espera do cristão, mas não são estas coisas que nos salvam, porque ninguém pode ser salvo por obras. E se a nossa confiança não estiver única e exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo, não há salvação. Volto a enfatizar Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se rejeitar a Cristo, nós podemos ter as melhores obras, mas aos olhos do Senhor, como diz Isaías, elas não passam de trapos de imundícia. As nossas obras estão manchadas com o pecado, e somente o sangue de Jesus Cristo que pode purificar o pecador do seu pecado. Portanto, esta é uma verdade descrita aqui no texto de Hebreus, que não resta mais sacrifício pelo pecado. Ainda a outra verdade que podemos destacar do texto de Hebreus, no capítulo 10, onde nós lemos, é a realidade de enfrentar uma expectação horrível de juízo. Em outras palavras, se a nossa fé não estiver em Cristo Jesus, nós estaremos enfrentando a realidade de uma expectação de enfrentar o julgamento de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre o versículo que fala: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. E nós verificamos que o juízo está destinado não ao salvo, o julgamento para a salvação não está destinado aos cristãos, porque aos cristãos nenhuma condenação há, mas está destinada aos incrédulos que rejeitaram o bendito Evangelho de Cristo. E então, o que diz o texto no versículo seguinte, no versículo 27, é justamente isto. Pelo contrário, o que fica é uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Quem são os adversários? São aqueles que rejeitam o Evangelho, são aqueles que querem se retroceder do Evangelho. E o autor de Hebreus aqui fala da severidade que existia na lei de Moisés. E ele diz aqui no capítulo 10, quanto a esta severidade, ele diz assim: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Em outras palavras, quando uma pessoa era julgado pela lei de Moisés e ele era declarado culpado pelo depoimento de 1 e 2 testemunhas, ele tinha que enfrentar a morte. Se a lei de Moisés trazia tamanha severidade, olha agora o versículo 29, o que o autor de Hebreus diz: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Veja o que o autor de Hebreus está dizendo, é que aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que rejeitam a oferta da salvação pela graça de Deus e pela misericórdia por meio da fé, eles estão, na verdade, calcando aos pés o Filho de Deus. Estão desprezando o amor de Deus que foi demonstrado em Cristo Jesus. Estão profanando o sangue da nova aliança. Então, rejeitar o Evangelho de Cristo se torna uma profanação ao sangue da aliança e um ultraje à graça que é oferecida ao pecador. E graça é justamente aquele favor não merecido. O pecador não merece a salvação. Se ele fosse julgado pelos seus méritos, ele seria condenado inevitavelmente. Mas ele, rejeitando a Cristo, ele está ultrajando esta misericórdia, esta graça, este favor oferecido de Deus para conosco.
Então, por conta disto, ele enfrenta esta expectação horrível de juízo. E no versículo 29 fala que eles então irão responder por esta rejeição, conforme o autor diz, porque estão profanando o sangue da aliança e estarão ultrajando a graça de Cristo. É um ultraje. Então, por causa disto, eles estarão respondendo por esta rejeição com uma condenação eterna. E no versículo 30 diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor de Hebreus agora, ele está apresentando Deus não como Salvador, mas como juiz. E se a pessoa rejeita o Evangelho, rejeita Cristo, ele se enfrentará o julgamento de Deus. E ele diz aqui, o Senhor diz aqui: a mim pertence a vingança, ou o juízo. O Senhor julgará o seu povo. Ou seja, Deus vai julgar o povo de Israel, Deus vai julgar aqueles que rejeitaram o Evangelho, que retrocederam da sua fé. E ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque agora Deus está se apresentando não como o Cordeiro, mas como juiz. E como juiz, o pecador vai ouvir a sentença de condenação eterna. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. E o texto diz que é horrível coisa cair nas mãos deste juiz, porque ele será um juiz implacável contra o pecado. A melhor coisa a se fazer realmente é colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas o autor de Hebreus, ele faz um apelo ao expor estas verdades para aquelas pessoas que estavam retrocedendo, que eles estariam então respondendo pelo seu pecado, porque não restava mais sacrifício pelo pecado, eles iriam enfrentar o juízo e a terrível mão de Deus. Ele faz aqui um apelo nos versículos 32 ao versículo 39, e eu vou ler agora esses versículos para nós. E ele faz este apelo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentasses grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecesses dos encarcerados, como também aceitasses com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu creio que o autor coloca uma palavra de que ele estava confiante, de que aquelas pessoas estavam firmes na fé. O que eles precisavam era firmar o seu conhecimento na pessoa e na obra de Cristo. Por isso que ele fala: lembrai-vos dos dias anteriores. Olha, vocês deram um bom testemunho, vocês enfrentaram lutas, vocês enfrentaram perseguições, vocês enfrentaram
sofrimentos, vocês foram colocados como espetáculo ao mundo, como, por exemplo, muitos cristãos no início da era da igreja foram colocados naquelas arenas para servirem de espetáculo, enquanto eram destroçados pelos leões famintos. E muitos deles enfrentaram estas experiências dolorosas. Então ele diz assim, vocês serviram de espetáculo ao mundo. E não somente vocês se compadeceram dos encarcerados, ou seja, muitos deles foram encarcerados por causa da sua fé, e eles se compadeceram deles. E no passado, eles aceitaram com alegria o espólio dos bens, ou seja, a perda de todos esses bens, porque eles estavam com o seu coração, com os seus olhos num patrimônio superior e durável e eterno. Ou seja, muitos deles enfrentaram o sofrimento porque estavam com os seus olhos na glória celestial. E é este o apelo que o autor de Hebreus faz para eles. E ele está dizendo, olha, não abandone a vossa confiança, não abandone a vossa fé, porque ela tem um grande galardão. Eu acredito sinceramente que o autor de Hebreus estava confiante de que eles estavam enfrentando apenas um momento de fraqueza, mas que eles iriam permanecer na fé em Cristo Jesus. E ele reforça que o justo viverá pela fé. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, irmãos, esse texto nos ensina, nos mostra que a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança está em Cristo Jesus. E não importa as aflições e as tribulações e os problemas e as lutas que nós temos que enfrentar neste mundo. Há uma herança superior reservada no céu para nós. E os nossos olhos devem ser colocados nesta herança superior que já nos foi outorgada através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve para Colossenses, capítulo 3, e ele revela que aonde deve estar os nossos olhos, onde deve estar a nossa confiança. Ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. E aqui no versículo 4 ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essas mesmas palavras praticamente o autor de Hebreus traz aqui para esses crentes, e ele menciona aqui que, versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. A nossa fé está firmada no Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, foi preparar um lugar para nós, e Ele voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja e nos levar eternamente para si. Irmãos, que nós possamos, baseados e firmados nestas verdades que foram reveladas aos hebreus e para nós hoje, temos a nossa confiança inabalável na pessoa de Jesus Cristo. E essas aflições, as tribulações que nós passamos serão vencidas com a ajuda e poder do Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar agradecendo a Deus por esta rica esperança que nós temos. Pai, obrigado, Deus, porque o sacrifício perfeito foi feito por Jesus na cruz em nosso favor. Obrigado, Deus, porque o sacrifício dele foi suficiente para nos purificar de todo o pecado. E ainda que nós tenhamos que enfrentar problemas, lutas e aflições, ó Senhor, que nós nunca venhamos a retroceder da nossa fé em Cristo Jesus.
mas que nós sejamos perseverantes, aguardando a bendita volta do nosso glorioso Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa tarde para você. Até o culto da noite.